Hey there! How are you today? Olá, galera! Como é que vocês estão hoje? Bem, ontem nós fizemos a nossa avaliação de recuperação no CPB Provas e na aula de hoje eu vou estar fazendo a correção comentada com você dessa avaliação. Então, essa ordem de questões que está aqui é como aparece para mim, mas para você provavelmente está em ordem diferente, né? Em ordem embaralhada, porque o sistema embaralha as questões. Começando então aqui pela minha primeira questão, que é referente ao futuro imediato, né, que é o futuro próximo, tinha que completar a lacuna ali. Então, qual é a estrutura de frases, né, no futuro próximo, que é o futuro com going to? Sujeito, verbo to be, going to, verbo principal, e o que tem depois do verbo nós chamamos de complemento. Então, ali eu tenho Rebeca, sujeito, is, verbo to be, está faltando o going to, que corresponde à alternativa D, né? Então tem que ser going to, porque essa que é a estrutura, a partícula que entra na minha frase para futuro próximo, né? Futuro imediato. As outras não poderia ser porque é o verbo go, só que em outros tempos verbais, como presente simples e presente contínuo. A alternativa 2, ainda também falando do futuro imediato, pedia para você marcar a frase que correspondia à frase interrogativa, ou seja, uma pergunta. Qual é a regra para fazer perguntas em inglês? Isso é uma regra geral. Eu tenho uma inversão do meu verbo auxiliar, então meu verbo auxiliar passa para o início, para antes do sujeito, né? A única que se encaixa nessa característica é a letra C, né? Que é Are you going to travel abroad? Você vai viajar para o exterior? Todas as demais ali começam com o sujeito, então não poderia ser estas, né? E além dessa marcação, né, que tem que estar invertido, a letra C é a única que termina com um ponto de interrogação. Então poderia se guiar também, basicamente, apenas pela pontuação, que estaria correto também. A questão número 3 também continua na forma interrogativa, né, frases interrogativas, só que agora no futuro distante. E o verbo auxiliar do futuro distante é o will, né, é ele que nós utilizamos para fazer frases no futuro distante. E a regra é a mesma, para fazer uma frase interrogativa, o verbo auxiliar tem que estar no início, antes do sujeito. A única que se encaixa nessa característica também é a letra C. Will you travel to Paris? Você vai viajar para Paris? As demais ali começam com um sujeito, né? Então não pode ser, a minha frase não pode começar com um sujeito para ser interrogativa. E até, inclusive, a letra B ali até começa com o verbo auxiliar, mas o verbo auxiliar é errado, né? Que é o verbo to be. Então não se encaixa. A única que se encaixa nas características é a letra C mesmo, né? Questão número 4. A gente tinha que marcar a conjunção correta. Né? Então, são duas conjunções. O que é conjunção? É aquela palavra que entra na frase para ligar duas ideias, né? Então, a conjunção when significa quando e vem sempre antes de verbos no simple past, no passado simples, verbos regulares e verbos irregulares, e o while vem sempre antes de verbos que são no past continuous, no passado contínuo. Daí tem o verbo to be, was ou were, mais o meu verbo no gerúndio com ing. Então, para eu saber quando eu uso when e while, eu tenho que observar o verbo que está após, né? A primeira questão ali, a 4, né? I was having lunch, espaço, James arrived. Eu estava almoçando, espaço, James chegou, né? Arrived é o passado do verbo arrive, chegar. Eu estava almoçando when, quando James arrived, quando James chegou. Então, a resposta correta aqui é a letra A, porque o meu verbo arrived está no simple past. Já na próxima questão, que é a 5, diz o seguinte, começa com um espaço, Joe was washing her hair, Joe estava lavando o cabelo dela, vírgula, I did my homework. Eu fiz o meu tema, né? Então, ali, o meu verbo está no passado contínuo. Joe was washing. A Joe estava lavando. Então, aqui a conjunção é while, porque o verbo após ela está no past continuous. While Joe was washing her hair, enquanto a Joe estava lavando o cabelo dela, I did my homework. Eu fiz o meu tema. Então, a regra é essa. Sempre observa o tempo verbal, o seu verbo está após a conjunção. A questão número 6, ainda sobre o when e while, também diz o seguinte, they were writing, espaço, he called.
Eles estavam escrevendo, espaço, he called, quando ele ligou ou chamou, dependendo do contexto. Então, após o espaço é o verbo ligar, chamar no simple past, né? No passado simples. Então, é when. They were writing when he called. Eles estavam escrevendo quando ele ligou, né? Provavelmente é ligou. Questão 7, né? Sobre os quantifiers agora. São 3 quantificadores que nós temos. São a little, que é um pouco, só que para substantivos incontáveis, aquilo que eu não consigo mensurar, não consigo contar um por um. A few, para substantivos contáveis, o que eu consigo contar um por um. E a lot of, que é muitos ou muitas, tanto para contável ou incontável, tá? Então, ali na questão 7, I have, espaço, of books at home. Eu tenho, aí eu botei entre parênteses ali o que vocês tinham que marcar, que é um pouco, né? Eu tenho um pouco de livros em casa. Livros é contável ou incontável? É contável, né? Eu consigo contar livro por livro. Então, um pouco contável é a few. I have a few of books at home. Eu tenho um pouco de livros em casa. Então, a few, um pouco contável. Já a questão número 8, there is espaço of yogurt on the refrigerator. Tem, né? Eu botei ali entre parênteses o que deveria ser marcado, que é um pouco também, só que agora é um pouco de algo não contável, algo que eu não consigo contar um por um, não consigo mensurar a quantidade de iogurte, né? Então é a little, porque iogurte é não contável. Então essa é a diferença. A few é um pouco contável e a little, né, é um pouco incontável. A próxima questão ali é 9. She has, espaço, clothes in her wardrobe. Ela tem, eu botei entre parênteses muitas, né? Ela tem muitas roupas no guarda-roupa. Então, muitos, né? É tanto contável quanto incontável. She has a lot of clothes in her wardrobe. Ela tem muitas roupas dentro, né? Do guarda-roupa dela. A questão 10, né, sobre o início de pergunta, que é how long e how far, né, esses dois inícios de perguntas. How long é sempre que eu quero perguntar a distância de um lugar ao outro, de um ponto ao outro. Enquanto que o how long, né, se refere ao comprimento, qual o comprimento ou quanto tempo. Então, how far, distância, how long, comprimento ou tempo, né? E a questão 10 é, is it São Paulo to New York, né? Então, São Paulo a Nova York. Então, qual é a distância de São Paulo a Nova York, né? Então, how far is it São Paulo to New York? Quão distante é, ou qual a distância é de São Paulo até Nova York? Enquanto que a questão 11 é, is it the flight from Rio de Janeiro to Bahia? Quanto tempo, né, é o voo do Rio de Janeiro até a Bahia? Is the flight, né? Então, o voo tem que ser questão de tempo, né? O tempo que leva um voo do Rio de Janeiro até a Bahia. Então, how long is the flight? Quanto tempo é o voo do Rio de Janeiro até a Bahia? A questão 12 agora, sobre os modal verbs, os verbos modais. Né? Nós vimos que o should, ele é para conselho, a tradução poderia ser deveria. O must, ele é uma regra, né, uma obrigação, então você deve, algo que tu deve fazer e não tem opção. O can, ele é aquele verbo que ele expressa habilidade ou permissão, dependendo do sentido dele. E o don't have to expressa uma não obrigação, tu não é obrigado a fazer isso. A questão 12 diz, you, espaço, eat healthy food. Você comer comida saudável, né? Então, tu não é obrigado, não é uma habilidade, né? Então, é uma questão de conselho. Quando a pessoa te dá um conselho, olha, você deve se alimentar de forma saudável. Então, you should eat healthy food. Letra C, você deve comer comida saudável, no sentido de ser um conselho, né, para sua saúde. Questão 13, we, espaço, obey the rules. Nós obedecer às regras, né? Então, regra é uma coisa que tá estabelecida e que tu não tem escolha ou não. É uma regra, tu tem que obedecer, tem que cumprir. Então, we must obey the rules. Nós temos, né?
sem opção de escolha, né, que obedecer às regras. Então, questão B. A questão 14. He, espaço, play guitar very well. Ele toca, né, guitarra muito bem. Então, é uma habilidade, né, de tocar... Guitarra não, na verdade, violão, tá? Ele toca guitarra muito bem. Então, questão C também. He can play guitar very well. Ele consegue, né, tem habilidade de tocar guitarra muito bem. E a última questão, a questão 15, you, espaço, go, você ir. Então, you don't have to go, você não tem que ir, você não é obrigado, né? Então, não é uma imposição. Então, é a questão, a letra A, para a questão 15. Certo, galera? Então, essa foi a correção comentada da nossa prova. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês também no Telegram. Have a nice weekend, bom fim de para todos. Bye, bye!